Esse conteúdo visa promover o debate sobre os excessos presentes em nossa sociedade e as legislações existentes para fiscalizar e minimizar seus impactos. Se você conhece ou se encontra em uma situação de vício, procure os órgãos de saúde do seu município através do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Dependência química e psicológica. Sintomas físicos: vontade incontrolável de beber, fumar, jogar, do prazer artificial até a perda de controle, e ainda novos riscos, proibidos e desconhecidos. O Antagonista Docs apresenta uma edição especial que aborda os vícios na sociedade, quais os esforços e políticas direcionadas a eles no Brasil, e os impactos das resoluções coletivas frente às liberdades individuais. Atualmente, quase 9 em cada 10 brasileiros faz uso de medicamentos sem qualquer orientação médica. A cada ano, são registrados mais de 30 mil casos de internação. Estima-se que 20 mil resultem em mortes. A Era dos Excessos, Episódio 1, Medicamentos. Ele é considerado o mal do século, uma geração doente e vivendo uma epidemia de abusos de remédios, sejam para dormir, se concentrar ou simplesmente sorrir. E quem poderia cuidar dela não está imune. Entre curas e perdas, este médico relata o motivo de ter começado a se automedicar. Medicamento estimulante quando estava estudando para a prova de residência. Estava no último ano da faculdade. Se eu estudava 8 horas, eram 8 horas de rendimento pleno e integral. Na minha tarefa, estava sendo executada. Então, eu fiquei usando esses medicamentos por quase 2 anos, durante toda a preparação das provas de residência. E é algo muito comum, né, entre as pessoas concurseiros, e principalmente quem faz concurso para a área da saúde, inclusive acadêmicos de medicina e outros profissionais médicos também é muito comum. E o que era para ser pontual, voltou para ajudar a suportar uma nova rotina. Mas quando eu entrei na residência novamente, por volta do final do primeiro ano, em que a carga horária é altíssima, mais de 110, 120 horas numa semana, em que você ainda é exigido que você estude, e alta cobrança de pacientes graves, muitas horas de plantão, poucas horas de descanso. Eu voltei a fazer uso dessas substâncias com outro objetivo, não para ter um alto rendimento no concurso, para estudo, mas um alto rendimento da vida diária, de conseguir, de fato, dormir 2, 3 horas por noite e ficar 22 horas, 21 horas em pé. A automedicação tem preocupado as autoridades sanitárias em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que mais de 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada, como é o caso do Zolpidem, um remédio para dormir. O que se observou ao longo das décadas é que o Zolpidem promove em algumas pessoas um certo estado eufórico, um certo estado de liberação, que a gente chama, a pessoa sente bem, ou sente um pouco nas nuvens. E as pessoas, tendo descoberto isso, começaram a abusar, usar e abusar. E se descobriu aos poucos que é uma droga que leva a uma grande neuroadaptação. Por exemplo, a recomendação é que se tome 1 comprimido à noite para se dormir. É frequente, nos casos de abuso de Zolpidem, que uma pessoa tome 100 comprimidos. É frequentíssimo que a pessoa tome 80 comprimidos por dia, tome uma caixa de uma vez. A busca pelo sono tranquilo se tornou um pesadelo e despertar é preciso. As drogas lícitas que são mal usadas, como o Zolpidem, essas são as que menos têm sido observadas pelas autoridades. Existe uma frequência muito grande de mau uso disso, com danos às pessoas, muito parecido com a epidemia de de opioides nos Estados Unidos, que ceifa atualmente em torno de 100 mil pessoas americanas por ano.
que alguma coisa que começa com prescrição médica e depois parte por mercados negros. Para ter uma dimensão do tamanho do problema, um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia mostra um aumento de 66% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor entre 2017 e 2022, e 22% de crescimento para anticonvulsionantes e antiepiléticos no mesmo período. Medicamentos utilizados para tratamentos que incluem casos de agravamento dos quadros de depressão. Em maio deste ano, parlamentares aprovaram projetos de leis que abordam a realização de campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação e obrigam a colocação de alerta nos rótulos dos medicamentos, que podem comprometer os reflexos ou funções cognitivas, como é o caso dos ansiolíticos. Até então, essa informação só existia nas bulas. A grande dificuldade nossa, enquanto profissional de saúde, trabalhando nessa área, é a gente tentar identificar por que o indivíduo perdeu a capacidade de controle e ele deixou de ser um usuário ocasional de uma substância e passou a ser dependente. Há 3 décadas tratando pacientes, o psiquiatra Dartil Xavier acredita que uma série de fenômenos pode estar por trás disso, como as situações adversas causadas pela pandemia. Toda a restrição de mobilidade social, todas essas dificuldades inerentes a essa questão do isolamento, são fatores de agravamento, fazendo com que a pessoa passe a utilizar ou remédios ou drogas lícitas ou ilícitas de uma forma exagerada. Claro que os transtornos psíquicos também que acompanham isso são determinantes de um comportamento de abuso de substâncias, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, a gente percebe que são fatores de risco. Questionado pela reportagem, o Ministério da Saúde informou por meio de nota que o uso problemático de drogas pode ser tratado nos serviços da rede de atenção psicossocial, e em especial nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, os CAPs. Explicam ainda que os tratamentos para os diversos transtornos são realizados por profissionais de saúde mental que trabalham para identificar e tratar os diferentes aspectos envolvidos em quem possui o uso problemático, oferecendo suporte emocional, terapias e outros tratamentos. Esse conteúdo visa promover o debate sobre os excessos presentes em nossa sociedade e as legislações existentes para fiscalizar e minimizar seus impactos. Se você conhece ou se encontra em uma situação de vício, procure os órgãos de saúde do seu município através do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial.